Galera, vamos seguir a aula 12. Eu não sei falar de outro jeito, então só isso mesmo. Boa noite. Vamos seguir. É um assunto repetitivo, porém que eu vejo que tem muita gente que ainda não está segura quanto às definições. Então a gente vai dar uma olhada rápida em indicações patológicas da coluna lombar, sacro e cóccix. Então o primeiro assunto que até hoje, se eu pedir para vocês definirem, ainda tem gente com dificuldade, é a escoliose. Então, de uma vez por todas, gente, quarto módulo já. É uma curvatura lateral da coluna vertebral que vai estar associada com uma rotação de vértebra. Geralmente, a vértebra vai rodar para o lado contrário. Se a curva está para lá, as vértebras que angular, elas acabam girando levemente, mas isso é coisa mais teórica. O que vocês precisam saber é que a curva apontou para a direita, escoliose à direita. A curva apontou para a esquerda, escoliose à esquerda, certo? E nós temos a escoliose em S também, que a curva de baixo surge porque a de cima é tão grande, o C vai ficando tão grande que embaixo cria um S assim para compensar, entendeu? Para a pessoa dar conta de parar em pé, né? Então, olha lá. Principal raio-x PA, AP também vale, né? A gente costuma pedir o PA, né? Ortostática ou perfil da coluna, mas o perfil para escoliose não vai servir, tá? E aí a gente vai ver esse caso aqui, a menina de costas, olha lá, escoliose à direita. E o que eu falei, se essa curva acentuar muito, o organismo cria uma curva secundária para o lado oposto, para ela dar conta de ficar em pé, ok? Ela vai perder a altura, concordam? Aí seria uma outra escoliose, ok? Essa escoliose à direita também, ó, porque está em PA. Como é que eu sei que está em PA? Olha lá a marcação aqui do raio-x. Então, na hora que eu virar ela para mim aqui, vai continuar sendo à direita, ok? Porque a gente, para olhar, põe o raio-x à esquerda, mas para fazer, vocês põem o raio-x à direita, não é isso? Então, ó, essa curvatura aí vai estar em C, mas quase virando em S. Escoliose à direita, escoliose à esquerda. Essa menina, ela já tem um S, ó. Se vocês forem percebendo aqui, ó, a lombar dela já está praticamente saindo para o lado esquerdo para compensar. Tem uma peculiaridade muito grande nessa escoliose em S, que a pessoa, por exemplo, fazendo uma musculação, ela desenvolve mais um lado do corpo do que do outro. Começa a ficar forte um lado e o outro nada. O outro menos, entenderam? E aí eu estou repetindo isso aí porque a gente precisa desse ângulo de Cobb aí, que também tem o ângulo de Ferguson e tal, mas eu gosto mais de tratar do ângulo de Cobb, que é a medida da escoliose, para quantificar em plano frontal a quantidade de escoliose que tem. E vai ser um dos parâmetros mais usados para a gente tratar a escoliose. Por quê? Porque olha lá, ó, avaliado em até 10 graus, ele vai ser conservador, né? Não é considerado patológico. De 10 a 20, a gente classifica como escoliose leve. Nesse caso de 10 a 20, a gente já pede um tratamento, uma fisioterapia, alongamento, pilates, etc. De 20 e 40, entre 20 e 40, a gente já pede colete, coisas que vão tentar corrigir. E acima de 40, 50 são considerados severa, geralmente pede a cirurgia, ok? Então, como é que a gente mede esse ângulo de Cobb? A gente traça uma reta no início da curva e outra reta no final da curva. Falando mais bonito, a gente traça uma perpendicular na primeira vértebra que está torta e outra perpendicular na última vértebra que está torta. Nesse caso aqui, no cruzamento das linhas, a gente tem um ângulo. Ó. Vamos ver se esse celular dá o zoom ali. E zoom não, mas para de embaçar. Olha lá. Então, esse ângulo A aqui é a resultante, né? Se você traçar perpendicular aqui, você replica o ângulo ali no meio, mas não precisa, por aqui você já tem um ângulo. Então, esse ângulo aqui no olho, tá vendo? Tá dando aí o que de escoliose? Uma escoliose bem grave aí, não tá? Deve estar dando aqui no olho uns 40 graus mais ou menos, para mais 45, porque
90 seria aqui, ó, né, mais ou menos. Então, essa escoliose aí tá num grau bem enjoadinho, que seria tratamento de colete, evoluindo quase para cirurgia, né? Após definir a convexidade da escoliose, lembrando o fundinho da colher é o lado de cá, ó, que é o convexo, né? Então, o fundo da colher. Devemos agora definir quais as vértebras estão no limite de cima e no limite de baixo para traçar aquela reta. Então, essa parte vocês já entenderam, graças a Deus. De novo, ó, início da curva, final da curva. 58 graus. Lógico que aqui está subjetivo. Vocês vão falar assim, mas essas duas vértebras aqui tá torta, não tá tão bem feita. Ela teria que estar mais retinha aqui, para a gente ver que realmente é o final da curva. Aqui eu concordo com vocês que a gente podia fazer o risco por aqui também. Então, essa escoliose 58 graus já está praticamente pedindo cirurgia ou um colete muito rígido. Então, a linha tangente aqui está explicando no platô superior da vértebra e no platô inferior da vértebra. Já expliquei, vocês já entenderam, né? Essa medida aqui, a gente é uma transcrição do ângulo de Cobb, onde você traça uma reta. Tem gente que pode achar mais fácil. Você traça uma reta no meio da vértebra, da primeira vértebra que está curvada, e uma reta no meio da última vértebra que está curvada. Da primeira ou da última, tanto faz. Né? O último ou primeiro, vocês que vão escolher. E o cruzamento delas aqui dá o grau da escoliose também, que é o ângulo de Cobb. Sim? Espinha bífida, a gente já falou disso algumas vezes, mielomeningocele ou meningocele. Queria que vocês definissem também mau fechamento das vértebras, né? Uma falha no desenvolvimento ou não fechamento completo do arco posterior que vai expor parte da medula espinhal. Então a criança, por exemplo, se ela tiver uma espinha bífida em L5, porque L5 é uma vértebra de transição e embaixo é o sacro, elas são diferentes, costuma não fechar. Mas vamos supor que ela tem uma mielomeningocele em L2, então aquela bolha que dá lá atrás são os nervos. A criança vai nascer desnervada daquilo ali para baixo, porque daquela altura ali os nervos estão naquela bolha que vem nas costas, tá? Então o ultrassom pré-natal já mostra isso. Posteriormente a gente vai ter PA, né? Ou o perfil da coluna para ver quando a criança nascer, né? Então, olha lá. Aqui é uma espinha bífida. Mielomeningocele, meningocele. Então, a vértebra não fechou. Vamos fazer pelo desenho aqui. Ó. L5, L4, L3, L2. Então, L2 está sem um arco posterior. A inervação vai toda para fora ali. Tem cura? Não. Infelizmente, o médico opera e põe a inervação para dentro e faz uma fusão da vértebra para ela ficar fechada, para colar. Mas não tem como, essa criança não vai andar. Ok? Uma patologia, então, congênita. A criança nasce assim, não tem como ficar assim depois de nascido. Ok? Não é hereditária, é congênita. Olha lá. E vem essa bolinha nas costas, aqui no caso estaria tipo corrigido já com a fusão. Olha que feio. Esse aqui foi a óbito, né? Então, estourou ali, ó. Olha lá no útero a bolha atrás da criança na imagem de ultrassom. Deus nos livre. Espondilite anquilosante, não preciso repetir, mas deixei porque é da coluna. Calcificação extensa do ligamento longitudinal. Vulgo coluna de bambu, ela parece um bambu a coluna. O ligamento aqui de tanta tensão fica calcificado e enrijece, tirando mobilidade da coluna. Espondilólise, vocês também já viram, que é uma dissolução, um mau fechamento, não formação, não desenvolvimento, aplasia das partes da vértebra que são interarticulares, ou seja, a parte da vértebra que encaixa uma na outra vai vir com defeito, vai estar fraturada, não vai formar, então a vértebra fica susceptível a deslizar. Então, olha lá, esse encaixe da vértebra não ocorrendo, a vértebra pode deslizar para frente, ok? Deslizou para frente, aqui, ó, a gente tem uma ressonância, as vértebras, ó, L5, 4, 3, 2, cadê L1? Disco, não tem.
Então aqui é uma aplasia. Então aqui pode ter uma hipermobilidade que vai gerar problema, né? Mas o que eu quero que vocês pensem é na espondilolistese. Se essa vértebra escorregar para frente, ela comprime os nervinhos. Tipo aqui, ó, L5 escorrega para frente por ter um problema no fechamento aqui das vértebras, ó, no encaixe, né? Uma fratura, uma não formação. Aí vira espondilolistese, que é a movimentação de uma vértebra para frente em relação à outra. Geralmente L4, L5 ou L5, S1. A vértebra vem para frente. A medicina classifica em graus, espondilolistese grau 1, grau 2, grau 3, mas acho leve, assim, acho subjetivo. Então aqui, consideraria aqui um grau 2 para 3, mais ou menos. Pensa na raiz que sai aqui. Como é que vai estar essa raiz? Né? Complicado. Aí, fratura a gente já falou várias vezes, só que como está na coluna, eu deixei repetido. Então, fratura por compressão, né? A gente sabe que é a perda de continuidade, mas ela vai ocorrer por um trauma, osteoporose, doença metastática, metástase é a proliferação de um câncer para outra região pela via sanguínea, vocês sabem disso, né? Mas a compressão, por exemplo, tem uma paciente minha que estava no ônibus, o ônibus pulou um quebra-mola, ela já tinha uma osteoporose grave, quebrou a vértebra. E aí, quebrando a vértebra, ou levantando um objeto leve aqui, ó, né? Já vem de uma fraqueza, o perfil, raio-x principal, perfil da coluna, tá? Para ver. Quebrando a vértebra lá. Aqui não atingiu a raiz, a medula. Mas se andar para trás aqui, atinge a medula. A pessoa pode ficar sem movimento dali para baixo. Ah lá, outro trauma na vértebra T12, porém sem atingir o canal de onde saem os nervos. Lembrando que a medula vai até L2, tá? Então essas patologias de coluna, exceto a escoliose, quase todas o perfil é a melhor forma de ver. Fratura de chance, eu deixei de chance, sei lá, resulta de uma força de hiperflexão. Ou seja, sabe aquele chicote que você dá no pescoço se tiver um acidente, se o carro bater? A vértebra pode rasgar os elementos posteriores dela. Então, um cinto de segurança vai te segurar, mas o pescoço dá aquele chicotão lá na frente. Então, a vértebra lá, ela acaba arrebentando. Tem vários tipos dela. Ela tipo rasgou aqui. Aqui o disco arrebentou junto com os ligamentos. Aqui a vértebra está com uma fratura longitudinal. E aqui arrancou só o encaixe dela, como se fosse uma espondilólise. Beleza? E para fechar, hérnia de disco, né? HNP, hérnia do núcleo pulposo, comumente conhecido como hérnia de disco, devido a um trauma, levantamento de peso, ganha peso, senta errado, dorme errado. Então, a protusão do disco ocorre rompendo essa parte fibrosa que ele tem externa e vai pressionar a medula ou os nervos, geralmente L4, L5, provocando irritação no nervo ciático. Então, a altura da hérnia pode ser qualquer uma. Mas o que vai acontecer? Ó? Radiografia simples não demonstra essa condição, só já falando isso aí. Então, o que eu vou pedir? Quais os principais exames para comprovar a hérnia de disco? Tomografia computadorizada, ressonância magnética e lembrando vocês, mielografia também é válido, que é uma radiografia contrastada da coluna, onde aparece a medula, que seria um método mais barato, talvez. AP e perfil da coluna, você tem suposição que está herniado, porque a vértebra vai estar muito perto uma da outra. Você fala ali, ou já absorveu o disco ou não, ou o disco está lá no canal. Vértebra perfeita com disco. O disco começou a vazar. Concordam que ele está pinçando a raiz da direita ali, ó? Piorou, extravasamento total do núcleo pulposo, ó lá. Essa pessoa aqui vai sentir dormência aonde esse nervo for. É aonde a gente fala, se for no pescoço, lombo-ciatalgia. Se for na lombar, lombo-ciatalgia. Se for no pescoço, cérvico-braquialgia, que é uma dor na região que irradia pelo nervo. Ok? O núcleo tá bonitinho, bonitinho. Se a gente demole, o núcleo começa a pinçar o nervo. Gente, tá passando da hora de
entender isso, tá? Quem tiver dificuldade, então aqui viria no ressonância. Hérnia retroposterior à esquerda, tocando o saco dural, com comprometimento da raiz adjacente. Sim, já devem ter lido isso muito, né? Beleza? Então, é isso aí. Obrigado. Tô lançando a aulinha no portal e em seguida a gente vem com os exercícios, tá? Ok? Abraço, moçada.